Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre o fracasso do homem, em quem reflete. Vamos ler na palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 12, que diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Nós estamos vivendo em dias que pouca gente sabe que as favelas são programadas para serem favelas. Não precisaria existir favela. Não precisaria ninguém ficar sem escola, sem alimentos, sem roupa. Não. Nunca houve tanto dinheiro como temos hoje. Nunca tivemos tantos hospitais, tantos remédios, tantas escolas, tantas construções, tanto material de construção. E por que existe esse tipo de coisa? O homem vive 9 anos menos do que a mulher, o que a ciência diz. Devido ao homem passar por muitos problemas e às vezes não ter com quem desabafar, ele vive menos. São pressões emocionais da sociedade. Às vezes ele começa numa firma, junto com um grupo de pessoas, e outros começam a se destacar e ele não consegue. E ele começa a se tornar aborrecido e quando chega em casa desconta na família. Ele não sabe vencer aquele problema. E começa a acusar que a esposa está gastando muito, que as crianças estão usando coisas demais, e começa aquelas brigas internas. Eu quero dizer uma coisa a vocês. No Brasil existe um problema seríssimo, que se fosse resolvido esse problema, haveria muito mais felicidade no país. O que falta, no meu modo de ver? O que falta, no meu modo de ver, não são diplomas. Não. Porque o diploma não sabe fazer nada. O diploma é para colocar na parede. O que precisa são profissionais que saibam trabalhar. Eu trabalhei na Ponte Rio-Niterói. E lá eu vi todo tipo de profissional. Desde aquele homem que não sabia fazer quase nada, até aos engenheiros de outros países. Então, como podemos resolver isso? Quando eu trabalhava lá, eu queria muito ser soldador. Porque o soldador ele tem uma profissão muito interessante. É linda a profissão do soldador. Tanto faz de oxigênio e acetileno como soldador elétrico. E eu procurei em tantas escolas, e procurei num lugar e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e sempre me esbarrava com a má vontade, com a preguiça das autoridades, de quem podia resolver o problema. Então eu comecei a usar o equipamento de solda. Quando todo mundo ia dormir, ia descansar, eu ia queimar eletrodos de solda, soldando sozinho naquela imensidão que era a Ponte Rio-Niterói. Aqui, neste país que eu vivo, se a pessoa quiser ser pedreiro, ele vai lá, tira um curso de pedreiro.
Se ele quer ser eletricista, ele vai lá, tira um curso de eletricista. Se ele quiser dirigir caminhão, ele tira um curso para dirigir caminhão. E tem profissão. No Brasil tem gente vendendo peixe e é engenheiro. Você já imaginou um engenheiro vendendo peixe na feira porque não tem trabalho? Isso não deveria acontecer. Deveria haver profissão. O nosso povo está tão mal informado que eles, ao procurarem trabalho, dizem: estou procurando emprego. E emprego não é a mesma coisa que trabalho. Emprego, a pessoa chega, pendura o paletó. Onde é que está fulano? Eu não sei, o paletó dele está aqui. Não é a mesma coisa que trabalho. Eu diria, se você é jovem e quer constituir família, procure ter uma profissão de verdade. Se você trabalha no escritório, é muito fácil você perder o trabalho. E aí fica difícil de conseguir outro. Então, se você trabalha no escritório, procure se informar e ter mais do que uma profissão dentro do escritório. Estude. Se você está fora de um escritório, procure se preparar para o futuro. Tenha uma profissão e tenha mais do que uma. Eu, quando estava no Brasil, eu fui pedreiro por muitos anos. Me formei com a colher de pedreiro na mão. Mas também sabia pintar, sabia trabalhar em oficina, lutava pela vida, de todos os meios. Então, às vezes a pessoa se dá muito mal, o homem, porque ele faz um mau casamento. O que é um mau casamento? É um homem sem cultura nenhuma, sem profissão, casar-se com uma moça que tem escolaridade, trabalha, ganha o dinheiro dela, e ele vai ficando para trás. Nas festas que ela vai, ela não convida ele para ir junto. E ele vai se tornando fora de ordem. Então, procure casar-se dentro do seu nível social. O porteiro do palácio não deve ficar dia e noite pensando em casar com a princesa. Ele vai perder o tempo dele. E se ele conseguir casar-se com ela, vai perder a vida dele. Procure uma profissão adequada. Há muitas profissões importantes. Eu vou lhe dar uma ideia. Vamos pensar. O médico é um homem muito importante na sociedade. De verdade. Mas às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos sem precisar de um médico. E o lixeiro? Do lixeiro nós precisamos todo dia. É uma profissão decente também. Com o pedreiro, carpinteiro e tantas outras coisas. Procure aprender. Também procure viver dentro das suas economias. Uma certa vez eu estava trabalhando dentro da aeronáutica e houve uma discussão lá de pedreiros, serventes e um engenheiro. E o engenheiro morava em Copacabana e eu morava no bairro do Salgueiro, na área de Niterói. Então ele disse assim para mim: Mobel, você tem casa? Eu disse: tem. Ele disse: pois é, eu não tenho. E eu já respondi para ele: porque você vive acima
das suas possibilidades financeiras. Isso é uma doença muito ruim. A pessoa não pode viver em Copacabana, não pode viver num bairro nobre e quer morar lá. Aí ele tem que usar um carro adequado ao local. Tem que pôr os filhos em escolas particulares. E não consegue. Um outro detalhe que poucas pessoas pensam: todo homem deve poupar. Claro, nós devemos pensar no dia de amanhã. Nunca devemos gastar todo o dinheiro que nós ganhamos. Nós devemos poupar. Devíamos pelo menos guardar 20% do nosso salário para os dias de desemprego, dos dias de doenças que vêm, dias de dificuldades e amarguras que se abatem sobre a família. Devemos guardar o nosso dinheiro e não ir logo gastar com um carro mais caro, com a roupa mais cara. Porque no final quem paga isso é a mulher. O homem fica nervoso e desconta na esposa. Você está gastando muito. As crianças estão comendo muito. Muita coisa está sendo desperdiçada. Na verdade, ele está sofrendo muitíssimo e quer uma válvula de escape. Então, para aqueles que procuram o casamento, que é uma coisa muito boa, eu sou casado há 45 anos, mas eu sempre procurei viver com alguma economia guardada, gastando menos do que ganhava. Os cientistas na área da economia dizem que nós podemos dever até 12 salários que nós ganhamos. Fora disso, já está fora de controle. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Porque à medida que você vai envelhecendo também, as oportunidades ficam mais raras. Você chega para um trabalho com mais de 60 anos e lá tem, disputando a mesma vaga, uma pessoa de 30 anos. Você perde. Não importa quão habilitado você seja, você perde. É assim que é o mundo. Então, o homem deve se instruir, guardar alguma economia para os dias futuros, não culpar a esposa. Porque a esposa, em termos humanos, é talvez o último bem terreno que nós temos e o melhor bem. O homem que perde a esposa está perdido. Vocês entendem? Procure servir ao Senhor com alegria. Procure ajudar o próximo. Eu viajo muito e vou para essas grandes fazendas. Graças a Deus, não me falta nenhum alimento. Mas eu converso com as pessoas lá, somos grandes amigos, e na hora de ir embora eu digo: olha, eu conheço muita gente pobre que eu ajudo. Vocês poderiam me dar alguma coisa? E às vezes me dão tantas coisas que eu nem consigo trazer tudo. Vocês entendem? E aí reparto com o necessitado. Porque a palavra do Senhor diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. É isso que diz a palavra do Senhor. Portanto, para aqueles maridos fracassados, que muitas vezes fracassam por falta de oportunidade, por falta de política de trabalho, por falta de perseguição dentro da companhia que
que ele exercita a sua arte, o seu trabalho. Não desconte na sua esposa, nem nos seus filhos. Não se amargure. Porque grandes homens do passado morreram na pobreza. Se você olhar a vida dos grandes músicos como Haydn, Beethoven, Schubert e muitos outros, eles morreram em pobreza e deixaram grandes coisas, grandes obras para trás. Não necessariamente nós temos que sermos ricos. O apóstolo Paulo diz: tendes com que comer, tendes com que vestir, contentai-vos. Eu sou muito feliz porque tenho que comer, tenho com que vestir e tenho um teto sobre a minha cabeça. Tenho uma esposa, uma filha e um filho, um neto, um genro. E tenho vocês. Cada um de vocês é muito importante para mim. Eu oro por vocês. Eu peço a Deus por vocês. Hoje mesmo, vendo grandes adversidades que está vindo sobre o povo, eu comecei a orar e dizer: Deus, este mundo precisa de pregadores do Evangelho, mais pregadores. Gente que creia em Jesus, que apresente Ele ao perdido pecador. Agora eu vou orar por aqueles maridos que estão em grandes sofrimentos. Também pelas esposas que não têm a quem clamar. Nosso Deus é nosso Pai. Ao homem que sofre muitíssimo e pensa que não tem saída, ajuda-o, Senhor, no seu trabalho. A sua esposa também e seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele nos ajude hoje e sempre. E onde você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Se você não entendeu nenhuma palavra do que eu disse, eu quero que você tenha em mente uma coisa. Deus ama você. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.